Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui falando de saúde mental no trabalho. Bom, na aula passada nós conversamos sobre o estresse ocupacional, seus sintomas, os fatores de risco no ambiente de trabalho e falamos também sobre a síndrome de burnout. Vimos que o estresse não é necessariamente ruim. Vimos o estresse, que é aquele que pode nos impulsionar, mas o estresse, quando se torna crônico e não é bem administrado, pode sim causar sérios danos à saúde física e mental. Agora, vamos dar o próximo passo. Nós vamos falar sobre estratégias para manter o equilíbrio emocional. O título da aula está aí no slide, que é Estratégias para manter o equilíbrio emocional, e o subtítulo resume bem o que vamos explorar, que são ferramentas para uma mente saudável. Porque, diferentemente do que muitos pensam, o equilíbrio emocional não é um traço de personalidade com o qual se nasce. Não é algo que você tem ou não tem. Equilíbrio emocional é uma habilidade. Habilidade é essa que pode ser sim desenvolvida, treinada e aprimorada ao longo da vida. Assim como você aprende a andar de bicicleta ou mesmo tocar aí um instrumento musical, ou mesmo aprender aí a dançar, você pode aprender também a lidar melhor com as suas emoções. Neste encontro, nós vamos entender o que é equilíbrio emocional e o que não é. Vamos aprender técnicas práticas de autorregulação que você pode usar na hora do estresse, como a respiração do diafragma, mindfulness, que é a meditação da presença, a técnica dos 5 segundos. Vamos falar também sobre a importância de estabelecer limites saudáveis no trabalho. Saber dizer não, proteger seu tempo e sua energia. Vamos explorar também neste encontro como os pensamentos automáticos negativos sabotam o nosso bem-estar e vamos entender como questionar esses pensamentos negativos e questioná-los com fatos. E por fim, vamos discutir o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que é um dos maiores desafios do mundo moderno. Para você, profissional, essas estratégias são ferramentas práticas que podem ser aplicadas no dia a dia, dentro e fora do trabalho. Não se trata de eliminar o estresse ou as emoções negativas. Isso é complexo. Trata-se, na realidade, de aprender a lidar com eles de forma saudável, para que eles não te controlem e sim você os controle. Prepare-se para um encontro com atividades práticas que você, inclusive, pode e deve fazer hoje mesmo, assim que terminarmos aqui o nosso encontro. Mas antes de entrarmos nas estratégias, eu quero deixar bem claro o que você será capaz de fazer ao final desta aula. Porque equilíbrio emocional não é um conceito abstrato, é uma série de atitudes práticas. Então, o nosso primeiro objetivo hoje é compreender os conceitos de equilíbrio emocional. Nós vamos desmistificar a ideia que equilíbrio é não sentir emoções.
Não é sobre ser frio ou ser distante. Na realidade, é sobre reconhecer, aceitar e regular a intensidade das emoções, escolhendo aí como agir. E o nosso segundo objetivo é aplicar técnicas de autorregulação. Vamos aprender ferramentas simples, mas poderosas, que você pode usar no momento do estresse. Exercícios de respiração, atenção plena e a técnica dos 5 segundos. São técnicas, na realidade, que acalmam aí o sistema nervoso e te dão espaço para escolher sua resposta em vez de reagir no automático. O terceiro objetivo é estabelecer limites saudáveis no trabalho. Dizer não, proteger seu horário de descanso, evitar levar trabalho para casa. Limites não são egoísmo, são autocuidado. Nós vamos ver como fazer isso de forma respeitosa e eficaz. E o quarto objetivo é identificar, olha isso, identificar e questionar pensamentos automáticos que são negativos. Nossa mente gera pensamentos o tempo todo. Muitos deles são exagerados, distorcidos ou simplesmente falsos. Aprender a identificar esses pensamentos e questioná-los com fatos é uma das habilidades mais importantes para a saúde mental. E o quinto objetivo aqui é promover o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O trabalho, entenda que o trabalho é uma parte importante da vida, mas não é a vida inteira. Nós vamos ver como separar fisicamente e mentalmente o trabalho do descanso. Reservar tempo para o lazer, família, hobbies e também o descanso, o sono. Esses 5 objetivos que você vê aí na tela vão te dar um kit de ferramentas práticos para cuidar da saúde mental no trabalho e também fora do trabalho. Então vamos começar agora a entender o que realmente significa equilíbrio emocional. Muita gente pensa que uma pessoa emocionalmente equilibrada é aquela que nunca fica irritada, é aquela pessoa que nunca chora, é aquela pessoa que nunca fica ansiosa. Isso não é equilíbrio, isso é repressão. E reprimir emoções não é saudável. Entenda que equilíbrio emocional envolve 4 habilidades essenciais. A primeira habilidade para ter o equilíbrio emocional é reconhecer as emoções. O primeiro passo é saber o que você está sentindo. Não é simplesmente você virar para você mesmo e falar: hoje eu estou mal. Hoje eu estou frustrado ou frustrada porque meu prazo, a entrega de um trabalho foi antecipada. Ou eu estou ansioso, eu estou ansiosa porque não sei se eu vou dar conta do recado. Veja, quanto mais específico for o reconhecimento das emoções que sentimos, mais fácil será lidar com essas emoções. Tire um momento para reconhecer essas emoções, para nomear a emoção. Veja, posso estar sentindo raiva, tristeza, medo, alegria, nojo, surpresa. Então, reconhecer emoções é uma das habilidades aí que você precisa adquirir para ter aí ou buscar o equilíbrio emocional. Uma outra habilidade é você aceitar que todas as emoções têm uma função. As emoções não são boas ou ruins em si mesmas. Elas são, na realidade, as emoções são sinais. A raiva
por exemplo, pode indicar que um limite teu foi violado. A ansiedade pode estar te alertando sobre um risco real. A tristeza pode sinalizar uma perda que precisa ser elaborada. Aceitar a emoção sem julgamento é o primeiro passo para usá-la a seu favor. E uma outra habilidade importante nessa jornada aí pela busca do equilíbrio emocional é regular a intensidade da ação e escolhendo como agir. Você não precisa agir de acordo com a sua primeira emoção. Você pode sentir raiva sem gritar, pode sentir ansiedade sem procrastinar. A regulação é a habilidade, na realidade, de diminuir a intensidade de uma emoção que está muito forte, para que você possa escolher se posicionar, possa escolher uma resposta adequada, ao invés de agir por impulso. E uma outra habilidade importante para o equilíbrio emocional é você buscar manter o seu bem-estar mesmo diante de desafios. Pessoas com equilíbrio emocional, elas não evitam problemas, elas enfrentam os problemas, os desafios, sem perder a estabilidade. Isso não significa que as pessoas não sofram, mas significa que conseguem se recuperar mais rápido. É a chamada resiliência. Portanto, equilíbrio emocional não é sobre nunca se abalar, é sobre ter ferramentas para se reequilibrar quando a tempestade passar. E essas ferramentas podem ser aprendidas. Então, recapitulando, o equilíbrio emocional vai envolver 4 habilidades essenciais: reconhecer as emoções, aceitar que todas as emoções têm aí uma função, regular a intensidade dessas emoções ou do impacto dessas emoções, escolhendo como agir e manter o bem-estar mesmo diante dos desafios que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Agora, vamos aprender técnicas práticas que você pode usar no momento em que se sentir estressado. Técnicas que você pode usar no momento em que sentir o estresse subindo, a ansiedade apertando ou a vontade de explodir vir à tona. São ferramentas de autorregulação. Então, veja, quando estamos estressados, por exemplo, a nossa respiração ela fica curta, rápida e superficial. Vou repetir. Quando estamos estressados, lembrando, vamos falar de ferramentas práticas aí para você usar em momentos aí que você sentir o estresse, a ansiedade, a vontade de explodir. Então, voltando à respiração. Quando estamos estressados, nossa respiração ela fica curta, rápida e superficial. Isso sinaliza ao cérebro que estamos em perigo. A respiração profunda faz o contrário. Ativa o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que nos acalma. A técnica, então, é simples. Inspire pelo nariz contando 4 segundos. 4 segundos. Segure 1 ou 2 segundos, se estiver confortável para você. E expire pela boca contando 6 segundos. Então, você inspira, contando até 4, segura um pouquinho e solta contando até 6. A expiração mais longa é a chave para o relaxamento. Faça isso por 2 ou 5 minutos, você vai sentir a tensão diminuir. Então, a primeira ferramenta para a autorregulação
que eu quero que você pratique é essa respiração diafragmática, que eles chamam. Diafragmática, aliás. Diafragmática, ok? A segunda técnica é o mindfulness. Mindfulness, que é a prática de prestar atenção no momento presente sem julgamento. Veja, quando estamos ansiosos, nossa mente ela está no futuro. A nossa mente começa a pensar: ah, e se acontecer tal coisa? Quando estamos deprimidos, por exemplo, nossa mente está no passado. Quando estamos deprimidos, muitas vezes vem aquele pensamento: por que eu fiz aquilo? Essa técnica, o mindfulness, nos traz para o agora, nos traz para o presente. Você pode fazer um exercício simples. Concentre-se em sua respiração. Quando a sua mente devagar, sabe, quando a gente está meio que viajando, gentilmente traga a sua mente de volta para o presente, prestando atenção na sua respiração. Apenas observe. Você vai notar que essa atenção plena ajuda você a se autorregular. E uma outra técnica de autorregulação, uma outra ferramenta, é a técnica dos 5 segundos. Quando você sentir uma emoção forte e você está prestes a reagir de forma impulsiva, tipo, querer gritar, xingar, sair correndo, sair bater na porta, quando você estiver sentindo uma forte emoção, faça uma pausa de 5 segundos. Conte, comece a contar mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, de forma lenta. Esses 5 segundos, são suficientes para que a amígdala, que é o centro das emoções, se acalme. E o córtex, palavrinha complicada que trava a nossa língua, né? O córtex frontal, aliás, pré-frontal, que é o centro de raciocínio, ele entra em ação quando você dá essa pequena pausa de 5 segundos. Então, acalma a amígdala, hoje palavrinhas que travam a língua, né? A amígdala. E você vai sentir que depois da pausa, você consegue estar num estado para poder escolher uma resposta ou uma ação mais adequada. Essa é a técnica de 5 segundos. Então, veja, aqui eu te trago ferramentas simples que vão ajudar você a se autorregular. A autorregulação emocional, que é a respiração, o momento presente, prestar atenção no momento presente, e a técnica de 5 segundos. Experimente essas técnicas. Entenda que não precisa ser perfeito, você está aprendendo. O importante é praticar. Com o tempo, essas técnicas elas se tornam automáticas. E aí, algo que eu quero compartilhar contigo também é o seguinte: um dos maiores desafios para o equilíbrio emocional no trabalho é a falta de limites. Muitas pessoas acham que estar disponível é sinônimo de comprometimento. Não é. É sinônimo de esgotamento. Vamos aprender agora a estabelecer limites saudáveis. A começar pelo seguinte: defina horários de trabalho e respeite. Se o seu expediente é das 8 horas às 17 horas, não responda e-mail às 22 horas, às 10 da noite. Não leve trabalho para casa. Desligue as notificações do celular após o teu horário. Se você trabalha de home office,
tenha um horário para desligar o computador e não voltar a mexer no computador até o outro dia. Então, defina horários de trabalho e respeite. Outro movimento interessante é você aprender a dizer não de forma respeitosa. Muitas pessoas, infelizmente, têm dificuldades de dizer não por medo de desagradar, por medo de ficar mal visto, mal vista, de perder oportunidades. Mas saiba o seguinte: dizer sim para tudo significa dizer não para si mesmo. Você pode dizer não de uma forma agradável, do tipo: olha, eu agradeço o convite, mas agora não tenho disponibilidade. Ou, olha, eu posso fazer isso que você me pediu, mas não conseguirei entregar até amanhã. Podemos combinar um outro prazo de entrega? Veja, dizer não é grosseria, é transparência. E outro elemento interessante nessa questão de buscar impor limites, use status. Em algumas ferramentas eletrônicas tem isso. Use status para indicar disponibilidade. Ferramentas como, por exemplo, Slack, Teams, Zoom. Nesse tipo de ferramenta, onde você consegue ali colocar o seu status, use o status para mostrar quando você está focado, quando você está em reunião, quando você está em pausa, ou mesmo quando você está offline. Isso reduz interrupções e ajuda os colegas a respeitarem seu tempo. Então, quando você trabalha com ferramentas online, é legal você ir ali na ferramenta e colocar a sua disponibilidade offline, em reunião, em pausa. Isso ajuda a indicar como que você está naquele momento. E outra, proteja as suas pausas, intervalos, almoço, descanso. Não coma na mesa de trabalho, não deixe de almoçar, não trabalhe no horário do seu intervalo. Esses momentos de pausa, de refeição, são essenciais para recarregar a energia. A produtividade não é sobre trabalhar mais horas, é sobre trabalhar bem nas horas que você trabalha. Lembre-se, guarda isso para você. Limites não são muros, são portas que você pode abrir ou fechar conforme a sua necessidade. Sem limites, você se esgota. Quando você não coloca limite, você acaba se esgotando, perdendo força, perdendo energia. Agora, com limites, você protege sua saúde mental e sua capacidade também de produzir a longo prazo. Então, aprenda a colocar limites. E aí, dentro da questão saúde mental, algo importante que eu quero te falar é o seguinte: a nossa mente, ela está constantemente gerando pensamentos. Muitos desses pensamentos, eles são automáticos, rápidos e muitas vezes negativos. Esses pensamentos podem sabotar nosso equilíbrio emocional. Então vamos aprender, já que estamos falando de saúde mental, como lidar com esses pensamentos acelerados, automáticos, pensamentos negativos. O primeiro passo para você aprender a
lidar aí com os pensamentos, o primeiro passo é perceber que você está tendo um pensamento automático negativo. Use a seguinte frase: estou pensando que tal coisa vai acontecer. Exemplo, estou pensando que amanhã o meu chefe vai me criticar na reunião. Ou às vezes vem aquele pensamento: estou pensando que não sou capaz de fazer essa tarefa. Então, toda vez que vier um pensamento negativo, identifique ele. Ah, amanhã meu chefe vai me criticar. Para um tempinho e fala: opa, eu estou pensando eu estou pensando que meu chefe vai me criticar na reunião. Ou, né, vixe, essa tarefa que o pessoal me passou, eu não vou conseguir fazer. Opa, identifique esse pensamento negativo. E aí, quando você identificar, mude a frase. Opa, eu estou pensando, não é realidade, eu estou pensando que não sou capaz de fazer essa tarefa. Você vai ver que, na medida que você começa a nomear os pensamentos, você começa a criar um pequeno distanciamento. Então, toda vez que vier um pensamento negativo, automático, olhe, tente observar aquele pensamento e, para você mesmo, você fala: eu estou pensando que, eu estou imaginando que. Só esse movimento já vai te trazer um distanciamento daquele pensamento. Você é incrível. Você começa a olhar aquilo de uma forma diferente. Outra coisa legal também é questione o pensamento com fatos. Questione o pensamento com fatos. O pensamento automático negativo geralmente é exagerado, distorcido ou simplesmente falso. Então, quando vier um pensamento negativo, pergunte a si mesmo: que evidências concretas eu tenho de que isso é verdadeiro ou falso? Qual a probabilidade real disso que eu estou pensando acontecer? Ou, quando vier um pensamento negativo e você vai questioná-lo, pensa assim: se um amigo meu tivesse esse pensamento, o que eu diria a ele? Então, questionar o pensamento com fatos, você consegue neutralizar o impacto disso na sua emoção. E um outro movimento interessante no que se refere aí a questionar antes de acreditar é você buscar substituir aquele pensamento negativo ou agressivo por um pensamento equilibrado. Não se trata de substituir um pensamento negativo por um pensamento positivo de forma falsa. Não, não é isso. Na realidade, quando eu falo substitua o pensamento negativo por um pensamento mais equilibrado, trata-se, na realidade, de você encontrar um pensamento mais realista, mais equilibrado. Exemplo, ao invés de pensar assim: eu sei que eu vou errar e eu serei demitido. Vamos substituir esse pensamento: eu vou errar e eu vou ser demitido. Vamos substituir por um pensamento equilibrado. Um pensamento equilibrado seria basicamente assim: eu posso errar. Todo ser humano pode errar, né? Eu posso errar, como todo mundo. Porém, se eu errar, eu posso aprender com o erro e melhorar. Uma pessoa não é demitida somente por um erro isolado. Você viu a diferença? Ao invés de você já pensar: eu vou errar e vou ser demitido, que é algo mais pesado,
você substitui por algo mais equilibrado. Opa, eu posso errar sim, como todo ser humano, porém, se eu errar, vou aprender com esse erro e tá ali uma chance de melhorar. E uma pessoa não vai ser demitida por um único erro isolado. Entenda, seja gentil com você mesmo. A maneira como você fala com você mesmo importa. Se você fosse seu melhor amigo, se você fosse sua melhor amiga, você falaria para o seu melhor amigo, você falaria para sua melhor amigo, para sua melhor amiga, você viraria para a pessoa e falaria: olha, você é um incompetente, você é, é um incapaz. Não, não, você não falaria assim. Você viraria para a pessoa que às vezes falou com você sobre algo, você viraria para essa pessoa e falaria: olha, você está aprendendo, você está evoluindo, você está caminhando para pontos de melhoria. Então, trate-se com a mesma compaixão que você trataria alguém que você ama. E um elemento importante, treine o questionamento de pensamentos automáticos. Treine o questionamento de pensamentos automáticos. É como treinar um músculo. No começo pode até parecer estranho, mas com a prática fica mais natural esse questionamento e os resultados, você vai ver, vale muito a pena. E o último pilar agora que eu quero compartilhar contigo, o último pilar do equilíbrio emocional é a separação saudável entre vida pessoal e profissional. No mundo atual, com o trabalho remoto, à distância, o mundo atual hoje com essa conectividade constante, a separação entre vida pessoal e profissional, a fronteira que separa esses dois elementos, a vida pessoal e profissional, o que separa é uma linha tênue. Agora, o que você pode fazer para separar aí a sua vida pessoal da profissional? Primeiro, se você, por exemplo, trabalha de home office, tenha um local na sua casa dedicado para o trabalho. Pode ser um cômodo, um canto da sala, uma mesa separada. Porque quando o expediente termina, isso para quem trabalha home office, quando o expediente termina, você sai daquele local. Você não vai levar o computador para o sofá, né? Você não vai trabalhar na cama. Então, essa separação física do espaço de trabalho ajuda o cérebro a entender que o trabalho acabou. Outro ponto importante: desligue as notificações do e-mail e dos aplicativos de trabalho. Desconecte após o expediente. Se sua empresa tem a cultura de mensagens, de enviar mensagens fora do horário, converse com o seu gestor, com a sua gestora, sobre a importância de respeitar o descanso. Você não é obrigado a estar disponível 24 horas, 7 dias por semana. Você pode dizer que está com a família, dizer que está realizando atividades fora do ambiente de trabalho. Então, é fundamental desconectar após o expediente de trabalho. E um ponto importante: reserve um tempo para o lazer, para a família, para os seus hobbies. O trabalho não pode ser, não deve ser a única fonte de realização. Então é importante que você cultive atividades que te tragam prazer. Pode ser cozinhar, pode ser ler, pode ser dançar, pode ser caminhar, encontrar aí os amigos, praticar algum esporte, tocar um instrumento. Essas atividades recarregam sua energia e te lembram que você é mais do que o trabalho. E um ponto também ele é essencial, vou colocar assim: sono adequado.
o sono adequado é a base da regulação emocional. Uma pessoa com privação de sono tem a amígdala, que é o centro das emoções, até 60% mais reativo, ou seja, você fica mais irritado, mais ansioso, mais triste e com menos capacidade de regular suas emoções. Por isso que o sono adequado é a base da regulação emocional. Priorize de 7 a 9 horas de sono por noite. Estabeleça uma rotina de desligamento, evite usar telas 1 hora antes de dormir. Mantenha o seu quarto escuro, silencioso. Por quê? Porque a privação de sono vai te deixar mais irritado. Por isso que há de se preocupar também, há de se ter uma atenção, na realidade, com o sono adequado como base da regulação emocional. Entenda que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional não acontece por acaso. Ele é construído com bases diárias. E cada escolha que você faz para proteger seu tempo pessoal é um investimento na sua saúde mental. E agora, chegando aí na reta final aqui do nosso encontro, sobre estratégias para você manter o equilíbrio emocional, você viu que equilíbrio emocional não é a ausência de emoções. Equilíbrio emocional é a habilidade de reconhecer as emoções, aceitá-las, regular sua intensidade e manter o bem-estar mesmo diante dos desafios, porque os desafios são parte inerentes aí da nossa jornada na estrada do viver. E aí nós conhecemos também nesse nosso encontro técnicas de autorregulação, a respiração. Você lembra? Inspirar contando até 4, expirar contando até 6. Vimos também sobre o mindfulness, que é a atenção plena ao momento presente, buscando prestar atenção na nossa respiração. Também compartilhei contigo a técnica dos 5 segundos, que é aquela pausa antes de você reagir. Vimos essas ferramentas e ferramentas simples que acalmam aí o sistema nervoso. Vimos também sobre a importância, você não pode esquecer disso, ok? Sobre a importância de estabelecer limites saudáveis. Então, definir horários, aprender a dizer não, usar nas ferramentas de trabalho online, usar status de disponibilidade, proteger as suas pausas, intervalos, descansos, limites. Isso é importante você colocar aí dentro de você. Limites não são egoísmo. Limites são autocuidado. E aprendemos também, aqui nesse nosso encontro, a identificar e questionar pensamentos automáticos negativos. A nossa mente, muitas vezes, ela fica envolta a inúmeros pensamentos, aquele pensamento, pensamentos acelerados, pensamentos negativos, pensamentos que algo pior vai nos acontecer. Então, vimos que é importante questionar os pensamentos automáticos, aqueles pensamentos negativos, nomear o pensamento, questionar o pensamento com fatos, substituir um pensamento por um pensamento, aquele pensamento negativo, substituir por um pensamento mais equilibrado. E isso é ser gentil consigo mesmo. E por fim, nós discutimos aqui, compartilhei contigo, a importância
a importância fundamental aí entre buscar, né, na realidade, o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Separar o espaço físico, aqui é meu local de trabalho, desconectar-se, né, após o expediente, reservar aí um tempo para você, para o lazer, para a família, para fazer aquilo que você gosta, os seus hobbies, e priorizar também um sono. Mas agora, temos bastante coisa hoje, agora eu quero deixar uma pergunta para você refletir. A pergunta é: qual estratégia você vai adotar hoje para cuidar do seu equilíbrio emocional? Vou repetir a pergunta. Que estratégia você vai começar a usar a partir de hoje para cuidar do seu equilíbrio emocional? Pense em algo concreto. Pode ser praticar 2 minutos de respiração antes de uma reunião estressante. Pode ser estabelecer um horário para desligar o celular após o trabalho. Pode ser você, na próxima vez que um pensamento negativo aparecer, você questioná-lo e questioná-lo com fatos. Pode ser reservar aí 30 minutos no fim do dia para você fazer uma atividade que você curta, que você goste. Pode ser dormir mais cedo, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, ok? Escolha uma estratégia aí para cuidar do seu equilíbrio emocional. Depois que você escolhe uma estratégia, depois acrescente outra, depois outra. Entenda que pequenas práticas diárias geram uma grande diferença ao longo do tempo, ok? Então, veja, cuide de você, cuide da sua mente, cuide dos seus pensamentos com mais atenção, ok? A sua saúde mental agradece. Não se esqueça de fazer o download dos materiais que são disponibilizados para você. Busque, tente fazer aí as atividades propostas e a gente se vê numa próxima. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!